Continuamos a nossa viagem pelo século XII d.C., um período em que o confronto entre o Ocidente cristão e o Oriente muçulmano chegou ao seu ápice. A Terceira Cruzada marcou um dos mais icônicos duelos da história. De um lado, Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra. De outro, Saladino, o líder muçulmano que unificou suas forças e reconquistou Jerusalém. Prepare-se para uma história de coragem, diplomacia e traições que definiria os rumos da Terra Santa e influenciaria os destinos dos povos por séculos. O final do século XII d.C. foi marcado por uma das cruzadas mais famosas da história. Após a queda de Jerusalém em 1187 nas mãos de Saladino, a Europa cristã reagiu com uma nova expedição militar, a Terceira Cruzada. Este episódio trará à tona as batalhas, as negociações e o duelo entre duas grandes figuras da história, Ricardo Coração de Leão e Saladino. Este confronto não foi apenas uma disputa militar, mas também um choque de culturas, estratégias e valores que moldaram a relação entre o Oriente e o Ocidente. Em 1187, Jerusalém, a cidade sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus, caiu nas mãos de Saladino após a decisiva Batalha de Hattin. Essa vitória foi um golpe profundo para os Estados Cruzados, que perderam seu centro espiritual e estratégico. A notícia da queda de Jerusalém ecoou pela Europa, gerando indignação e levando o Papa Gregório VIII a emitir uma bula clamando por uma nova cruzada. Reis e nobres responderam ao chamado. Ricardo I da Inglaterra, Filipe II da França e Frederico Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico, formaram uma aliança para retomar a Terra Santa. A Terceira Cruzada começava com grandes expectativas, mas também enfrentaria desafios internos, rivalidades pessoais e dificuldades logísticas. Ricardo Coração de Leão se destacou como o principal líder cruzado, conhecido por sua coragem e habilidades militares. Ao chegar ao Oriente, ele tomou rapidamente cidades costeiras importantes, como Acre, e liderou seu exército em batalhas ferozes contra as forças de Saladino. Do outro lado, Saladino mostrou ser um líder estratégico e um diplomata habilidoso. Enquanto Ricardo buscava confrontos diretos, Saladino adotava táticas de guerrilha e evitava batalhas que pudessem comprometer suas forças. Apesar de inimigos, ambos os líderes desenvolveram um respeito mútuo, e histórias de generosidade e honra entre os dois tornaram-se lendas. Após meses de combate, os dois líderes chegaram a um impasse. Ricardo percebeu que, apesar de suas vitórias militares, não conseguiria manter Jerusalém a longo prazo sem apoio contínuo da Europa. Assim, em 1192, um tratado de paz foi assinado. Jerusalém permaneceria sob controle muçulmano, mas os peregrinos cristãos teriam garantido o direito de acesso à cidade. A Terceira Cruzada não conseguiu alcançar seu objetivo principal, de reconquistar Jerusalém, mas garantiu a sobrevivência dos Estados Cruzados ao longo da costa do Levante. As fortalezas conquistadas por Ricardo asseguraram uma presença europeia na região por mais algumas décadas, embora enfraquecida. O tratado entre Ricardo e Saladino foi um exemplo notável de diplomacia em uma era marcada por conflitos religiosos. Ele mostrou que, mesmo em meio à guerra, era possível encontrar um meio-termo para evitar um sofrimento maior. Contudo, a paz seria temporária e as tensões entre cristãos e muçulmanos continuariam a crescer. A Terceira Cruzada também teve um impacto duradouro na Europa. Ricardo Coração de Leão tornou-se um herói lendário, celebrado por suas façanhas militares, enquanto Saladino foi admirado tanto por muçulmanos quanto por muitos cristãos, como exemplo de um líder justo e corajoso. Esses dois homens, embora rivais, personificavam o ideal de liderança em seus respectivos mundos. Enquanto os reis lutavam na Terra Santa,
a Europa feudal continuava a enfrentar desafios internos. A ausência de líderes como Ricardo e Filipe II abriu brechas para conflitos entre nobres e disputas pelo poder. Na Inglaterra, a ausência de Ricardo levou a uma crise política, onde seu irmão João Sem Terra tentou consolidar sua própria posição, gerando tensões que culminariam na assinatura da Magna Carta alguns anos depois. As cruzadas também tiveram um impacto econômico, com o aumento do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Mercadores italianos, especialmente de Veneza e Gênova, lucraram imensamente fornecendo suprimentos para os exércitos cruzados e estabelecendo rotas comerciais que trariam novas mercadorias e conhecimentos para a Europa. O confronto entre Ricardo Coração de Leão e Saladino tornou-se símbolo do choque e da coexistência entre o cristianismo e o islamismo. Ambos os líderes são lembrados não apenas por suas habilidades em batalha, mas também por seu senso de honra e respeito pelo inimigo. A Terceira Cruzada reforçou a ideia de que Jerusalém era um símbolo que valia qualquer sacrifício, e sua perda não foi esquecida pelos europeus. O Tratado de Paz e o respeito mútuo entre Ricardo e Saladino inspiraram gerações futuras a buscar um equilíbrio entre confronto e convivência. O impacto cultural e econômico desse período abriu caminho para o renascimento das cidades e o surgimento de uma nova classe mercantil, que levaria a Europa a novos patamares de desenvolvimento nos séculos seguintes. O final do século XII d.C. foi uma época de grandes confrontos e lendas, onde dois líderes icônicos duelaram pelo controle da Terra Santa e deixaram um legado de honra e respeito mútuo. No próximo capítulo, exploraremos como o início do século XIII trouxe novas cruzadas, novas disputas pelo poder e o crescimento de tensões internas que preparariam o cenário para a mudança da Idade Média. Inscrevam-se, compartilhem e sigam conosco nesta jornada, onde a história revela seus heróis, suas batalhas e suas lições eternas. Porque a história da humanidade é uma epopeia de coragem, ambição e busca por poder.